Saudações, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. O meu nome é Ezequiel Eugênio e hoje decidimos dar uma aula de Física 2, mas, digamos, de maneira totalmente diferenciada. Eu trago aqui comigo isto é uma almofada. Vamos supor que é uma almofada. Uma bolinha, uma almofada e uma fita métrica, para entendermos realmente como é que a Física 2, não é? Como é que a Física 2 ela vai se comportar, tá? Está bem? Mas antes disso, eu vou já pedir que se inscreva no canal, dê um like e ajude-me a partilhar, pois são ações do gênero que ajudam-me a crescer bastante. Só posso esperar. Escreve-se, estou à espera, porque senão tu esqueces, né? Já? Ok, vamos lá continuar. Na verdade, muita gente questiona aí como aplicar ou quando aplicar as integrais e quando aplicar as derivadas, quando trata-se de Física 2. Mas a ideia é bem simples. Para aplicar o cálculo diferencial e integral na Física 2 é bem simples, basta que apenas a gente entenda o que realmente está sendo pedido ali naquele momento. Imagine que a lei de Coulomb pede-nos para estudar a interação entre duas cargas pontuais. Quando fala-se de cargas pontuais, imagine pontinhos, assim, carregados, distribuídos no espaço. Então eu quero estudar a interação entre esta fita métrica, que no caso representa uma carga pontual, e esta bolinha que também representa uma carga pontual. Então a interação entre estas duas é bem fácil de resolver, basta apenas ali que a gente usa a lei de Coulomb, não é? A gente estuda a interação disto, pois são duas cargas pontuais. Só que a coisinha já vai ficar um pouco mais estranha quando pedem-nos para estudar a interação desta bolinha e esta almofada com uma distribuição de carga. Ela pode ser superficial, pode ser volumétrica, como também ela pode ser linear. Mas o que nós precisamos entender ao certo é que para entender como é que uma carga pontual interage com uma distribuição superficial, ou seja, uma distribuição contínua de carga, nós precisamos entender o cálculo diferencial e integral. Isto é, se eu tenho aqui esta almofada e eu quero estudar a interação desta almofada e esta carga pontual, o que eu preciso não é estudar a interação com a almofada toda, ou seja, com a distribuição contínua de carga, mas sim com um elemento dela. Mas como assim? É simples. Vamos partir do princípio de que nesta almofada nós temos uma distribuição que podemos chamar de superficial. Esta distribuição superficial quer dizer que é uma distribuição da carga ao longo da superfície, se fosse plano. Mas como isto tem um volume, então vamos chamar de distribuição volumétrica. Estamos juntos? E se esta distribuição fosse ao longo, por exemplo, ali de um fio, seria uma distribuição linear. Estamos juntos? Que é sempre a carga pela unidade do comprimento. Vamos agora estudar a interação desta distribuição contínua e esta carga pontual. O que nós precisamos é apenas entender qual é a interação desta carga pontual e um elemento qualquer de carga distribuído nesta almofada aqui. Estamos juntos? Então vamos supor que vamos arrancar um pedacinho da almofada. Suponha que esta fita métrica faz parte das cargas que foram distribuídas aqui ao longo desta almofada. Então nós precisamos apenas de um pequeno elemento. Então, arrancamos um elemento dela, não é? Imagine que arrancamos este elemento da almofada. Então, nós vamos estudar a interação deste elemento que nós arrancamos de lá com esta carga pontual. Então, a interação destas duas é bem simples, mas aqui trata-se de uma carga e aqui de um elemento de carga. Como assim elemento de carga? É bem simples, pois nesta almofada nós temos cargas distribuídas ao longo do volume da almofada. Então nós precisamos apenas de uma amostra. Então chamamos esta amostra de elemento de carga. Então agora estamos a estudar a interação entre este elemento de carga e esta carga pontual. Então a interação entre elas, basta que a gente use a lei de Coulomb e vemos que é bem simples, tanto para a força elétrica como para o campo elétrico. Então precisamos apenas de estudar a interação entre estes elementos. A ter que estudar a interação entre estes elementos, a gente consegue compreender que é simplesmente usar a fórmula, aplicar e já temos os resultados. Mas aqui a gente já sabe qual é o comportamento. Depois, como é que a gente faz para envolver as outras? Basta apenas que a gente entenda que, além deste elemento de carga que nós lá tínhamos, temos muitas outras quantidades. Pois temos a quantidade de elementos de carga que nós temos ali distribuídos ao longo daquele volume da almofada. Estudada assim a interação entre a carga pontual e este elemento de carga, conseguimos entender como que eles interagem, guardamos, voltamos a levar um outro elemento, de novo na almofada, estudamos a interação, guardamos, voltamos a levar, então levamos todas as quantidades
de cargas foram distribuídas ali ao longo da almofada de forma contínua, estudamos a interação com esta única carga pontual que nós temos. Então estudamos, deixamos de lado. No final o que a gente volta a fazer é somar todas aquelas interações daqueles elementos de carga com esta carga pontual. Somamos todas elas, depois vemos como é que elas interagem. E o processo de somar cada um daqueles elementos lá com aquelas cargas é exatamente onde aparece a integração, ou seja, o cálculo integral. Estamos juntos? Quer dizer, somar aqueles pequenos elementos é integrar. Estamos a dizer que basta a gente saber que do ponto X, imaginemos que nós temos aqui a nossa almofada, não é? Que nós temos este volume, então temos um certo volume inicial até o volume final da distribuição de cargas, então basta ali aplicar a integral, depois já temos ali o problema resolvido. Consegue perceber onde é que a integral aparece? Exato. Outra dúvida que surge tem a ver com as derivadas. Aparece ali às vezes um pedido que diz calcule o ponto em que a força é máxima, ou a localização, ou sei lá, uma distância onde o campo é máximo, a força e tal, tudo mais. Basta ouvir falar de máximo ou mínimo de alguma coisa, é inevitável que você use as derivadas, porque afinal as derivadas nos ajudam a prever o comportamento de uma dada função. Ou seja, num ponto onde a nossa derivada é positiva, então com certeza a nossa função naquele ponto ela é crescente. E num ponto onde a nossa derivada é negativa, automaticamente quer dizer que a nossa função naquele ponto é decrescente. E num ponto onde exatamente a nossa derivada se anula, imagina uma curva, não é? Uma curva, o que eu podia usar aqui como uma, ainda posso usar a mesma almofada, imagina uma curva, não é? Uma curva neste ponto aqui. Aonde a derivada ela tem uma tangente e digamos que um ponto máximo, e naquele ponto a nossa derivada é zero, automaticamente estamos a concluir que naquele ponto a nossa função é constante. E a ter que ser constante naquele ponto, quer dizer que a derivada é igual a zero. Logo, pega a tua função, a função que foste dado, por acaso, seja ela da força elétrica como do campo elétrico igual a zero, e já tens ali o ponto. Não é? Então é mais ou menos dessa forma como a gente aplica o cálculo diferencial integral na Física 2. Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários, pois nós estamos sempre prontos para responder os comentários. Como também podes mandar mensagem lá no WhatsApp.